observar nessa jornada em que nós começamos desde o seu chamamento, a sua redenção a cada um de nós, por meio do Evangelho da Graça. Ele quer nos levar para o seu reino e glória, para o qual nós fomos chamados. Vamos falar de novo? Chamados para o seu reino e glória. Nunca se esqueçam disso. Nós fomos chamados para o seu reino e glória. Só que não existe atalho, existe um caminho a percorrer, existe uma jornada, existem passos a serem dados, existe uma longa jornada pelo caminho. O que nós não queremos é, como o irmão Francisco deu seu testemunho, é olhar para trás e a gente remando e no final tem uma corda amarrando a gente em algum poste que não nos faz avançar. Nós temos que nos desvencilhar de tudo aquilo que nos impede de avançar, para que o propósito de Deus seja cumprido em nós e nós possamos cooperar para que o propósito de Deus seja cumprido por meio de nós. Louvamos a Deus porque é exatamente nesta caminhada em que a gente passa por muitas situações. Nós não encontramos um mar de rosas, não é um caminho fácil, é um caminho estreito. O Senhor Jesus já havia falado isso, que o caminho estreito é o que conduz para a vida eterna, e não o caminho largo que conduz para a perfeição. Caminho fácil não vai conduzir a nada, facilidades não vai conduzir a nada. Hoje nós temos sim um caminho estreito, especialmente nós que vivemos a vida da igreja. Vou dizer uma coisa, é mais estreito ainda o caminho, porque a gente sempre tem ouvido falar de não apenas sofrimentos exteriores vêm nos aperfeiçoar, mas nós temos que aprender a aplicar o fogo do Espírito dentro de nós para queimar principalmente um grande elemento que é o grande opositor de Deus, que se chama a nossa vida da alma. E nós todos sabemos disso. Ontem nós vimos claramente, irmãos, que quando nós percebemos que Deus quer nos levar para o seu reino e glória, Ele precisa nos aperfeiçoar. E vimos ontem a importância do aperfeiçoamento. Quem de vocês ontem ficou convencido que precisa ser mais aperfeiçoado? Quem de vocês entendeu ontem que cada coisa que acontece na nossa vida, Deus usa para nos aperfeiçoar? Cada evento, cada pessoa, cada circunstância, Deus usa para nos aperfeiçoar. Nós não somos perfeitos. Às vezes nós nos achamos perfeitos. Nós nos achamos às vezes que nós sabemos tudo, que nós temos condições de fazer todas as coisas. Vimos ontem também que nós às vezes passamos por uma adolescência espiritual rebelde, aquela adolescência espiritual em que não preciso mais desse falar, isso que eu já sei, já estou cansado de ouvir isso. Isso é uma adolescência, quem sabe até é uma fase da nossa vida cristã que a gente pensa que a gente sabe alguma coisa. Irmãos, nós temos que aprender a nos humilhar e aprender de fato a dizer: Senhor, eu não sei de nada, só Tu sabes. Como Abraão disse, quando Abraão ele recebeu a segunda visita do Senhor, depois de 13 anos de ausência de Deus, Deus se apresenta apenas com a primeira frase, fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou. Quem é? Ele é. Eu sou, não eu, não você, Ele é. Então nós temos que nos agarrar a Ele e andar na presença dEle, para que nós sejamos perfeitos. Nós somos imperfeitos, porque andamos longe do Senhor. Mas aleluia, todos aqueles que andaram perto do Senhor, andaram no Senhor, andaram com o Senhor, no final estiveram para sempre com o Senhor. Certo? Enoque foi aquele que andou com Deus e já não era. Que maravilha essa palavra. Enoque andou com Deus e já não era. Isso já não era, tem dois significados. Já não era, ou seja, já não estava mais nessa terra porque foi arrebatado. E já não era porque deixou de ser ele mesmo e passou a ser como Deus é. Eu quero andar com Deus para não ser mais. Entenderam? Nós temos que andar com o Senhor todos os dias, para um dia o Senhor falar que o Salomão já não era. E o ninja não era. Por quê? Porque nós fomos levados
para a presença do Senhor e passando a ser exatamente como Ele é. Nós temos que ser eliminados. Nossa vida da alma tem que ser eliminada. Não só a vida da alma, tantas outras coisas têm que ser eliminadas, mas todas provêm da vida da alma. Então, nós vimos que tudo isso é o aperfeiçoamento, e Deus quer o nosso aperfeiçoamento. O Senhor Jesus foi aperfeiçoado para poder ser o autor da nossa salvação. Ele precisou passar por tantas circunstâncias nesses 33 anos e meio para poder chegar a ser o nosso Salvador. Ele já era nosso Salvador. Jesus significa Jeová mais salvação. Ele já era nosso Salvador, mas para ser de fato e de verdade, em toda circunstância, ser nosso Salvador diário, a cada dia hoje, para salvarmos não somente no nosso espírito, mas para salvar a nossa alma, que é a grande dificuldade, porque a redenção do corpo será assim, no piscar de olhos. O Senhor precisou passar por 33 anos e meio para poder viver a vida de homem, ser aperfeiçoado por meio de sofrimento. Tanto é que o Salmo diz que o seu interior, ele não apenas sofreu coisas exteriormente, mas o seu interior, ele sofreu angústia, sofreu dor. Ele era um homem, como a gente cantou no destino, né? Homem de angústia, de lágrimas, de dor. Ele suou sangue antes de poder ir à cruz. A angústia interior, o fogo interior, queimando, derretendo o Senhor. Tudo isso para se tornar o meu Salvador e o seu Salvador. Para nos salvar e hoje tornar-se também, no nosso dia a dia, quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele poder ser aquele que nos resgata de todas as situações. Louvado seja o Senhor. Nós estamos sendo aperfeiçoados para poder reinar com o Senhor. Quando a gente fala em Hebreus 2, 5 a 8, que o mundo que há de vir será entregue a nós e não mais aos anjos, esse é um fato que para o Senhor já se concretizou, mas na realidade Ele está aperfeiçoando aqueles que vão tomar posse desse fato. E aleluia, eu espero que todos nós aqui hoje façamos parte desse grupo que está sendo aperfeiçoado para tomar posse daquele fato, daquele dia. Amém? Quem quer reinar com o Senhor? Amém. Todos nós queremos reinar com o Senhor, mas nós vemos que para reinar com o Senhor nós precisamos entender a vontade do Senhor, conhecer o coração do Senhor, e nós temos que nos entregar. Daí, quando nós nos submetermos em obediência, como o Senhor Jesus foi obediente até a morte, pela obediência que sofreu, Ele foi aperfeiçoado. Irmãos, para sermos aperfeiçoados, temos que ser obedientes. Obedientes ao trabalhar do Espírito, obedientes à palavra que chega até nós, obedientes à condução que o Senhor nos dá. Nós temos que eliminar de nós tudo aquilo que nos leva para longe da obediência. Temos que submeter-nos ao Espírito, submetermos aos arranjos divinos da nossa vida. Jesus é o Senhor. E terminando a conclusão, terminando a revisão de ontem, a gente viu que durante a caminhada que nós temos, uma vez que o Senhor nos chamou, Ele passa a ser responsável por nós. Uma vez que Ele nos chamou, Ele nunca nos deixará. Uma vez que Ele nos chamou, Ele tem apenas um objetivo: nos aperfeiçoar e nos fazer chegar lá. Tem um versículo onde? Que Filipenses 1, 6, que diz que Ele há de completar essa obra em nós. Filipenses 1, 6, não é isso? Que Ele mesmo há de completar essa obra em nós. Mas Ele vai completar à medida que eu e você permitimos que Ele complete. Certo? Então, nós temos que estar abertos para o Senhor completar essa obra em nós. Mas eu e você temos que nos abrir para que isso se realize. Eu tenho que cooperar com o Senhor. Cooperar com o Senhor significa me render ao Senhor. Cooperar com o Senhor significa obedecer ao Senhor. Cooperar com o Senhor significa: Senhor, eu me consagro a Ti. Muito bem. Mas dentro deste processo todo que o Senhor está nos aperfeiçoando para nos levar aqui, Ele não apenas quer trabalhar em nós, Ele quer trabalhar também por meio de nós. Ele quer produzir em nós resultados desse trabalhar. E o resultado desse trabalhar chama-se frutos. Em conferência passada nós já vimos e desfrutamos muito que nós temos um fruto interior que chama-se fruto do Espírito. Isso aí é Gálatas capítulo 5.
versículo 16 a 25. Não temos tempo de ler, os irmãos depois leiam, quem sabe, já leu, sabe dessa porção. Ali fala dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, que são em 9 aspectos. E tem vários ali, tem o amor, tem a bondade, tem a longanimidade, tem a benignidade, tem o domínio próprio, tem a mansidão. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. À medida que nós vivemos na presença do Senhor, como nós vimos ontem, que para podermos ser perfeitos e sermos aperfeiçoados, eu e você temos que andar na presença do Senhor. E andar na presença do Senhor se resume viver no Espírito. Se resume em andar no Espírito. E como eu ando no Espírito? Como que eu vivo no Espírito? Quando invoco o nome do Senhor, quando eu invoco a palavra, eu me dedico ao Senhor em oração, quando eu canto os hinos com realidade, eu estou vivendo no Espírito. Eu viver no Espírito, estou vivendo na presença de Deus. Eu viver na presença de Deus, o que acontece? A vida de Deus é infundida em nós. Quando a vida de Deus é infundida em nós, começa a produzir fruto. Esse fruto não vem por esforço. Como nós lemos aqui em João 15, né, no versículo aqui que nós acabamos de ler, o segredo não é tipo o ramo se esforçar, agora eu vou dar fruto, a partir de hoje eu determino, né, eu vou registrar em cartório, que eu vou dar fruto a partir de hoje. Não adianta fazer esse fato. O único caminho para poder gerar fruto, tanto interior quanto exterior, chama-se permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. E vamos repetir isso, e vamos ouvir essa palavra quantas vezes for necessário. O Senhor, Ele vai repetir isso para nós. Permanece em mim, permanece em mim, permanece em mim, porque Ele já permanece em nós. Ali diz, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará quantos frutos? Muito fruto. Não é dará fruto, dará muito fruto. Mas se eu permaneço nele e ele em mim, ele em mim não tem problema. Ele permanecer em mim não tem problema. O problema é eu permanecer nele. Então eu preciso aprender a permanecer no Senhor. E para eu permanecer no Senhor, eu tenho que dar o passo. Antigamente, quando a vida da igreja começou, há muitos anos atrás, não sei quem é dessa época. Quem é dessa época, dos anos 70? Levante a mão. Puxa, fica de pé, por favor, eu quero ver. Quero que vocês conheçam quem são dos anos 70, por gentileza, fique de pé. Olha! Tá? São poucos, né, dos anos 70? Amém. Nos anos 70, quando começou a vida da igreja, uma coisa nós ouvimos falar, nós entendemos errado. O Senhor faz todas as coisas, amém? O Senhor fará. Então é tudo assim, as coisas acontecem. Não, o Senhor Jesus fará. O Senhor fará. A frase está errada. Essa afirmação está errada, que o Senhor fará. Não está errada. O Senhor fará, sem dúvida, Ele fará. Mas enquanto falava o Senhor fará, eu ficava sentado na minha cadeira esperando o Senhor fazer. Ou seja, né? Não movia uma palha sequer. Não, o Senhor fará. Eu não preciso pagar nenhum preço, Ele fará. Assim eu faço. Sim, o Senhor fará todas as coisas, mas hoje Ele não faz se não for por meio de nós. É por meio de você e por meio de mim. Até o trabalho dele em mim, eu preciso me abrir, permitir que Ele trabalhe em mim. Certo? Eu tenho que me abrir para que o Senhor trabalhe em mim. O Senhor é aquele que respeita cada um de nós. Ele não invade a sua privacidade, mas Ele, por amar você, por me amar, Ele vai forçar as circunstâncias até que a gente se renda a Ele totalmente. Entende? Por isso que eu louvo ao Senhor, que por causa do amor do Senhor, nós podemos nos render a Ele sempre diante das circunstâncias que sobrevêm a nós. E aleluia, depois nós entendemos, Senhor, obrigado que eu pude me render a Ti. Tolo fui eu que fiquei dando socos, né, no aguilhão, fiquei dando coices no aguilhão,
não me submetendo ao Senhor. Melhor coisa, irmãos, é nós nos rendermos ao Senhor. Então o Senhor, quando Ele vai nos levando nessa jornada, a vida dele vai sendo trabalhada em nós, vai sendo fundida em nós. Ele espera uma coisa muito simples. Ele espera que nós frutifiquemos. Ele espera que a gente dê frutos. E desde a criação do homem, Deus já falava de frutificação, falava de multiplicação, falava de sermos fecundos. Todo mundo conhece Gênesis 1, 26 a 28, especialmente o versículo 28, em que o Senhor fala: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Certo? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O Senhor, Ele deu uma bênção. Essa bênção que Ele deu ao primeiro homem e à primeira mulher foi: sede fecundos. Deus quer que nós sejamos fecundos. Deus quer que nós nos multipliquemos. Deus quer encher a terra. Deus quer que nós nos sujeitemos. Mas não assim o homem em si, a mulher em si apenas, a multiplicação da raça humana. Não, aqui quando Deus criou o homem, o que Deus queria era multiplicar a raça humana cheia da vida de Deus. Agora eu pergunto: quem está sentado aqui hoje faz parte da raça humana com a vida de Deus? Pronto. Então Deus quer que, quando nós falamos de multiplicação, essa multiplicação seja verdadeira. Eu não quero apenas gerar filhos. Eu não quero apenas gerar um filho chamado Lucas, uma filha chamada Débora, e dizer: puxa, que bonitinho, tem um casal de filhos. Se esses filhos gerados não foram multiplicados para Deus, fracassei. Correto? Mas eu louvo ao Senhor, que pela misericórdia do Senhor, não porque eu fiz alguma coisa, não porque a Ana Lúcia fez alguma coisa, é pela misericórdia de Deus, porque nós temos de fato também nos prostrados diante do Senhor, graças ao Senhor, que os meus 2 filhos estão no Senhor também. Graças ao Senhor, que não apenas eu multipliquei a minha vida e da minha esposa nesses 2 meninos, mas também multipliquei a vida de Deus dentro deles. Hoje não apenas são meus filhos, são meus irmãos também. É isso. Quando nós ganhamos alguém, nós conhecemos algum amigo, puxa vida, ganhei mais um amigo. Não adianta ganhar mais um amigo. Eu quero ganhar um amigo que também agora tenha a vida de Deus. Eu tenho muitos parentes, maravilha. Eu quero ter muitos parentes, é bom reunir-se com os parentes, mas é melhor reunir-se com os parentes que também já têm a vida de Deus. Deus quer que nós sejamos fecundos e nos multipliquemos, ou seja, a vida de Deus se multiplique por meio de nós. Então, eu não vou ter tempo, irmão, mas tem vários versículos na Bíblia. Nós vemos isso em Gênesis 1. Depois, nós sabemos que o homem caiu. Daí, houve a questão do dilúvio. Aí Noé veio. Quando Noé veio, toda a família dele foi usada para poder recomeçar e repovoar a terra. E Deus repete com Noé: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas agora ele já não podia mais falar e sujeitar-a, porque já não existe mais a autoridade de Deus na vida do homem. Porque como o primeiro homem também não recebeu a vida de Deus, não havia como então o homem sujeitar a terra. Dominar a terra e sujeitar a terra significa restaurar para Deus o que é de Deus. Nós sabemos que essa terra foi usurpada pelo inimigo. Nós sabemos que esse mundo de hoje, ele é um mundo debaixo do governo de Satanás. Mas quando Deus criou o homem, foi para que o homem pudesse resgatar de volta para Deus o que pertence a Deus. Mas, quando Deus falou isso: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, foi antes da queda do homem. O homem não conseguiu receber a vida de Deus. Então não houve como, não há como sujeitar a terra. Por isso que quando Noé, ele saiu da arca, recebeu a bênção de Deus, Deus tirou essa parte, sujeitar, porque sujeitar o quê? O homem já caiu, não tem mais como sujeitar. Entenderam, irmãos? Mas Deus falou para multiplicar.
Pelo menos essa bênção terrenal, Deus ainda continuou. Aí com Abraão, nós sabemos que aí Deus abandonou a raça adâmica, ali na Torre de Babel, e lá de Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, chama do nada, chama de uma terra idólatra, chama de uma terra pagã. Você vê o antecedente de Abraão. Abraão foi chamado dessa condição. Mas quando Deus chamou, Deus falou para ele que iria fazer dele uma grande nação. Em outras palavras, ele iria também se multiplicar. Iria se multiplicar a ponto de fazer dele uma grande nação. E essa grande nação iria abençoar todas as famílias da terra. Por quê? Porque agora Abraão, ele foi chamado por Deus para uma comissão de entrar na terra de Canaã e ali poder estabelecer para Deus o princípio do seu reino. Bem, Abraão morreu, Deus repete essa promessa a Isaac, fala a mesma coisa: tua posteridade será tão numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Repetiu essa mesma palavra de ser fecundo, multiplicar para o seu filho Jacó. Isso é o Velho Testamento, mostrando que o conceito da frutificação, da multiplicação, estava desde o princípio com Deus. Deus quer que os seus filhos se multipliquem. Deus quer que os seus filhos frutifiquem. Deus busca frutos. Aí vem para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele vem como o quê? Ele vem como o próprio Deus, na forma de homem, como homem, vivendo a vida de um homem Deus, para poder o quê? Para poder trazer agora o que o homem mais precisa, que é a semente divina para dentro da humanidade criada. Até o Velho Testamento, Deus não pôde entrar no homem. Agora no Novo Testamento, o Senhor Jesus, o próprio Deus em carne, chega até nós, vive a vida humana, experimenta o que você e eu experimentamos, vivencia o que eu e você vivenciamos, para, pensando assim, eu vou me preparar, eu vou viver tudo isso, porque eu preciso cumprir a redenção, eu preciso cumprir uma salvação para toda essa humanidade que eu criei, para que depois, na jornada que eles vão ter, desde o chamamento deles até eu levá-los para o reino, eles possam sempre lançar mão da minha pessoa como a solução de todas as coisas. Amém, irmãos? O Senhor pensou tudo isso. Quando o Senhor sofria lá na cruz, quando o Senhor sofria lá durante a sua caminhada, não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para recostar a sua cabeça. Ele estava pensando em você. 2000 anos depois, pode ter certeza que dentro da onisciência de Deus, você e eu estamos incluídos naquelas orações, né, do Senhor, especialmente João 17. O Senhor falou assim: não apenas por esse, mas a todos que vierem a crer na minha palavra. Aleluia. Um dia nós queremos na sua palavra. Então ele orou por você e por mim, orou pelo nosso avanço, orou pelo nosso progresso. Você não se sente contente em saber que o Senhor intercede por você? Não somente intercedeu, mas Ele continua intercedendo. Em Hebreus diz que Ele é o sumo sacerdote no céu, que intercede por nós. Ele intercede por você e por mim, para que nós possamos chegar no alvo do nosso chamamento. E o Senhor, então, quando viveu essa vida na terra, irmãos, Ele viveu pensando em você e em mim. Ele se sentiu, né, naquela caminhada como homem, em de fato passar por tudo aquilo, pensando: eu preciso passar por isso, eu tenho que salvar esses homens, eu tenho que salvar essas pessoas. Dentro do meu plano tem um Eduardo para salvar, dentro do meu plano tem uma Maria para salvar, dentro do meu plano tem um José para salvar, dentro do meu plano tem uma Andressa para salvar, tem o Salomão, tem o Carlos, tem o Paulo, tem o Robinson, tem o Marques, tem o Melquisedeque, tem o irmão Lula, né? O filho do irmão é o Lula. Tem o irmão Deus Vite. Sabe que o Senhor conhece a gente pelo nosso nome.
E nesse plano nós já estamos incluídos para nos salvar. Mas ele precisou passar por tudo isso pensando: eu tenho que passar por isso. Embora eu vou suar sangue, embora eu vou pedir para o Pai afastar de mim esse cálice, mas ele sabia que ele tinha que cumprir com essa missão. Aleluia, que o Senhor cumpriu com essa missão. Ele cumpriu com a sua comissão. E porque ele cumpriu com a sua comissão, hoje nós podemos estar aqui. Estamos aqui graças a tudo aquilo que ele passou, pelo seu aperfeiçoamento, para que hoje nós sejamos aperfeiçoados. Daí, quando ele conclui a sua comissão, conclui o seu ministério na terra, depois que ele se torna um Espírito, depois que ele retorna na sua ressurreição e se sopra para dentro dos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. A partir dali, o Senhor então dá uma comissão: agora que vocês receberam a minha semente, vocês podem agora se multiplicar, e aquilo que eu criei, aquilo que eu desejava lá em Gênesis 1:28, a partir de agora vai se tornar realidade. Ou seja, esse ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra e sujeitar-a, passa a ser realidade a partir da morte e ressurreição do Senhor, e da qual eu e você fazemos parte. Você está contente por isso? Você tem que ficar contente por isso. Você tem que ver que eu e você fazemos parte de um plano muito mais superior que o plano de Deus no Antigo Testamento. O plano de Deus hoje para nós é muito mais superior. É um plano da nova aliança, né? Nós temos ouvido tanto, desfrutado nessas últimas semanas sobre ser ministro da nova aliança. Essa nova aliança é exatamente essa aliança que o Senhor firmou conosco pelo seu sangue precioso. A morte da cruz foi o firmar dessa aliança, para que hoje eu e você estejamos aqui. Daí ele diz uma palavra que eu quero que vocês todos leiam. Vocês já conhecem esse versículo, mas é muito importante que nós leiamos, porque isso diz respeito a nós. Mateus 28, versículo 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler juntos? Acharam? Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos ler de novo essa última frase. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui é um versículo que comprova o que eu falei para vocês. A partir daqui, melhor, a partir dele, sim, quando ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas no tempo, desde que nos separou no ventre da nossa mãe e nos chamou, até chegar aqui, ele estará conosco todos os dias. Então, a qualquer momento que você se sentir que Deus não está mais te olhando, não acredite nisso. Ah, Deus me abandonou. Não é verdade. Deus pode ter deixado de falar, estaria um pouquinho ali, ó, te olhando, um pouquinho mais longe, mas Ele nunca nos abandona. Amém? Repreenda o inimigo quando você sentir qualquer coisa. Ah, Deus me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Não. Basta você dizer: ó, só isso. Na hora que você abrir a boca lá, ó, nem precisa completar o Senhor Jesus. Lógico, não, você vai completar,
Nós fazemos parte agora do corpo de Cristo. Nós somos aqui um corpo maravilhoso. Não somente nós, graças ao Senhor. O Senhor ampliou os nossos corações. O Senhor abriu os nossos corações. Antes amávamos somente os que estavam aqui no nosso meio, somente os que se congregavam conosco. O Senhor, anos atrás, nos levou ao arrependimento para abrir o nosso coração e, sem barreiras, sem reservas, amar a todos os filhos de Deus. Amar com realidade, vivenciar a vida da igreja com eles, andar juntamente com eles, visando a chegar até o reino. Isso significa, irmãos, o resultado da vida de Deus operando em nós. A autoridade dos céus e da terra foi dada ao Senhor como cabeça, mas Ele retransmite essa autoridade a nós que somos o seu corpo. Porque quem faz as coisas de Deus hoje na terra é o corpo de Cristo. O Espírito opera, lógico que opera, mas Ele não opera. Tem ocasiões que Ele opera sim, aqui ou ali, tocando, convencendo, trabalhando, mas a obra dele será feita por meio do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está aqui. É eu e você. Diga para o seu vizinho: eu e você somos o corpo de Cristo. Logicamente, o corpo de Cristo não é formado por 2 membros, não é formado por 3 membros. O corpo de Cristo é formado por inúmeros membros, incontáveis, de todas as gerações. Você imagina, não? 2.000 anos de história, 2.000 anos de regenerações, 2.000 anos de redenções, 2.000 anos de salvação. É muita gente, não é? É muita gente. Esse corpo de Cristo é muito grande. Mas hoje, o corpo de Cristo é visível com aqueles que estão ao nosso lado. Então, louvado seja o Senhor por cada um de vocês. Aleluia, pela face de cada um. Olha para o seu vizinho e fala assim: poxa vida, como você é bonito. É lógico. O corpo de Cristo é belo ou não é? É. Olha só, olha só. Ontem nós falamos que os espias, quando foram para a terra de Canaã, 10 deles olharam as coisas segundo o ponto de vista deles e segundo o ponto de vista dos ladrões. E 2 deles olharam as mesmas coisas sobre um outro ângulo, olharam sobre o ângulo dos olhos de Deus. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E o povo de Israel, a gente sabe, não era fácil de se engolir. Oh, povinho difícil. Quanta dor de cabeça deu para o Senhor ao longo de todos. Você imagina, vai ver o oferecimento, é muita dor de cabeça. E o Senhor, por algumas vezes, até me ensinou com Moisés: eu vou exterminar esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Mas Deus falou: não, de jeito nenhum, que não faz isso não. Você vai fazer aí isso, o seu nome vai por água abaixo. O que as nações vão dizer? Aí o Senhor fala: é verdade, eu me arrependo do que eu falei. Você acredita que até Deus se arrepende? A palavra diz: Deus se arrependeu do que havia dito. Daí Moisés, Balaão foi amaldiçoar. Quando foi abrir a boca, o que saiu da boca de Balaão foi: que belas são as tendas de Jacó, né? Agora eu pergunto: será que Deus falou aquilo no coração mesmo? Certamente falou no coração. Porque é o seguinte, o Senhor, Ele não olha o processo, o Senhor olha o final. Amém? Ele olha o resultado. Ele não olha a condição que você está agora. Ele não vai reclamar de você pela sua condição de agora. Ele não vai se decepcionar com a sua condição de agora. O Senhor quer ver na nossa condição uma reação. Ele sabe que nós somos duros, nós somos de dura serviço. Ele sabe que nós somos teimosos. Ele sabe que nós
para mim, todos vocês são belos. Todos os irmãos e irmãs são maravilhosos. Só que, não importa a dor de cabeça que me dá, isso é o processo. O processo vai levar adiante. É isso aí, eu dou jeito. A minha vida vai dar jeito, o meu poder vai dar jeito. Não se preocupe. Nós temos que aprender a ver o final. Mas nós temos que aprender a saber trabalhar o processo. Trabalhar o durante. Esse durante significa: Senhor, eu me submeto a Ti. Senhor, me submeto ao Teu trabalhar. Senhor, sou obediente a Ti. Senhor, aceito, Senhor, os Teus maravilhosos arranjos. E aí, irmãos, com certeza, nós alcançaremos o que o Senhor quer nos alcançar. Sermos perfeitos como Ele é. Muito bem. Então, o Senhor, Ele olha para nós. Não importa a nossa condição, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer ver em nós frutos. Por isso Ele diz: ide portanto, por toda a terra, fazer discípulos de todas as nações. Significa, agora que vocês têm a vida de Deus, vocês podem ser fecundos, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Pregar o Evangelho é ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Vamos falar juntos? Pregar o Evangelho é ser fecundo, é multiplicar-se, encher a terra e sujeitá-la. É na verdade. Quando você e eu cremos no Senhor, aquele ambiente que é um ambiente bastante vil, promíscuo, ambiente negativo, um ambiente sem Deus, no momento que você e eu pregamos o Evangelho, agora lá dentro, onde havia trevas, aparece uma luz. Você passa a iluminar. O que significa isso? Sujeição. Deus está sujeitando a terra por meio de você e de mim. Entenderam, irmãos? Deixa eu perguntar para você: quem trabalha aqui em ministérios? Levante a mão. Ministérios aqui. Pode levantar bem alto. Quem trabalha em ministérios, nos ministérios aqui do governo? Tá, bastante gente. Quem trabalha aqui em órgão público aqui? A maioria, né? O que vocês são lá dentro? O que vocês são lá dentro? Vocês são os luzeiros do mundo. E o que vocês fazem lá dentro? Vocês estão cumprindo com Gênesis 1:28, que é sujeitar a terra, dominar a terra. Acontece que quando vocês chegam no meio dos seus amigos, antes de você crer no Senhor, falavam com você abobrinha, um montão de coisas, piadas indecentes, imorais, não sei o que, tal. Mas depois que você crê no Senhor, depois que você, para eles, passou a ser crente, né? Aquele lá passou a ser crente, as conversas mudam. Não é porque você passou a ser antipático. E uma coisa, irmão, cuidado, hein? Ser cristão não é ser antipático. Às vezes, muitos cristãos trazem antipatia, não se apresentam da maneira adequada, e em vez de trazer a presença de Deus, afastam as pessoas da presença de Deus. Nós sermos cristãos significa expressar o que Deus é. Sermos verdadeiros crentes é ganhar a simpatia do povo. As pessoas têm que estar alegres ao nosso lado. Tem que falar assim: que bom que ele veio. E não assim: ih, lá vem ele. Acontece isso. Lá vem ele. Mas puxa, ele está vindo, que bom. Que cada um de nós seja assim. Que as pessoas contem com a nossa simpatia. Que nós contemos com a simpatia do povo. Amém, irmãos? Muito bem. E nós somos o que ali? Fazemos o que ali? Porque Deus te colocou ali. Deus te colocou ali para você sujeitar aquele ambiente. Para você ganhar para Deus aquele pedaço de terreno onde você está. Você pode perceber que um pouquinho de luz ilumina toda uma sala. As trevas podem ser densas, mas um pouquinho da luz subjuga todas as trevas. Deus é luz, e nós somos filhos da luz. Pregar o Evangelho
Deus na nossa vida. Que pode ser por meio de palavras, que pode ser por meio de tantas outras ferramentas que Deus tem nos dado. Mas o mais importante, junto com as ferramentas, é o nosso testemunho, é a nossa pessoa, é o que eu sou, o que eu vivo. Por isso ontem eu falei sobre a questão, né, do Facebook. Então, por favor, ninguém fica ofendido porque eu falei isso não. Não fala assim, irmão, põe isso aí. Não, estou falando sério. Nós temos que dar um testemunho para as pessoas poderem falar, puxa vida, essa pessoa, ela é o que ela diz ser. Não tem duas caras. Nós temos que ser aqueles que expressam a vida de Deus, que expressam a luz de Deus. Vamos entrar agora no segundo volume do Alimento Diário, o poder do Evangelho de Deus no livro de Romanos. O Evangelho de Deus no livro de Romanos fala sobre dois aspectos do Evangelho, o da graça e o do reino. Não vou entrar em detalhes, porque a gente vai destrinchar isso com bastante detalhes a cada semana, mas eu queria apenas pontuar: o Evangelho, ele é de dois aspectos, o da graça e o do reino. O da graça nos traz a presença de Deus. Aleluia, que pelo Evangelho da graça, um dia, eu pecador, você pecador, chegou alguém e pregou que Jesus salva, que Jesus perdoa, que nossos pecados serão perdoados quando nós invocamos o nome do Senhor, aplicamos o sangue de Cristo, tomamos o Senhor como nosso Salvador, como a nossa vida. Naquele momento invocamos o nome do Senhor e a vida de Deus entra em nós. Esse Evangelho da graça que nos regenera, que nos redime. Pronto. Naquele momento, aquela pessoa que recebeu o Evangelho da graça, o inimigo acaba de perder um terreno, um pedacinho do reino dele. E esse pedacinho agora faz parte do reino de Deus. Certo? Olha só, irmãos. Considerando que cada um de nós é uma porção de terra, olha assim, olha do seu lado, olha para esse salão e veja quantas porções de terra eu já tenho de volta. Você está alegre por fazer parte do reino de Deus? Da porção de Deus? Não é? Agora, o que nos motiva a pregar o Evangelho é exatamente por saber que se Deus me amou e essa vida de Deus está em mim, eu tenho que fluir essa vida de Deus. Agora, não é assim, eu tenho que fluir a vida de Deus. É muito espontâneo quando você está diante de Deus, você flui a vida de Deus. E frutificar e multiplicar não é apenas salvar pessoas que não têm a vida de Deus para que ganhem a vida de Deus. Isso é apenas uma etapa da frutificação e da multiplicação. Nós ganhamos o terreno de volta que pertence a Deus, porque nós pertencemos a Deus. A humanidade criada pertence a Deus, não pertence a Satanás. Então, ao pregarmos o Evangelho, aí não importa por quais meios. Veja bem, hoje o irmão Bismar deu testemunho. Ele vai nos ônibus e prega o Evangelho, leva as pessoas a invocar o nome do Senhor dentro do ônibus. Quando ele dá a oportunidade, ele consegue passar um livro, ou um jornal, ou alguma literatura. Quando não dá, pelo menos ele levou as pessoas a tocar no Senhor. Quando que essa semente vai brotar? Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: um dia, aqueles que receberam essa palavra com sinceridade, essa semente vai brotar. É ou não é? Essa semente vai brotar. E essa semente, ao brotar, significa que aquele pedaço de terra, espiritualmente falando, foi trazido de volta a Deus. Agora, será que o irmão fica preocupado? Será que quantas pessoas se converteram? Será que deu resultado a minha pregação? Irmãos, cabe a nós apenas fazer uma coisa: é semear. Falar, pregar, viver, expressar Cristo por meio de nós, do nosso viver, do seu falar, da sua maneira de poder ser. Vou dar um testemunho rapidamente para vocês. Eu gosto de cozinhar.
e tal. Aí eu pego de lá e vou fazer, vou cozinhar para minha esposa, para meus filhos. Aí eles são meus cobaias, né? Até, graças a Deus, né? Ninguém morreu até hoje. E todo mundo gosta do que eu cozinho. Aí os irmãos de Portugal ficaram sabendo, né? Que eu cozinho também. Eu já tinha feito alguns pratos lá, quando a gente vai visitar os irmãos. E aí tem um casal de irmãos. A esposa dessa pessoa era uma irmã que veio de Fortaleza. Ela casou com essa pessoa é o cônsul da Bélgica. E ela é uma consuleza. E muito abertos, né? Então, na última vez que eu passei por lá em maio, acho, a irmã falou assim: olha, convido todo mundo para jantar lá em casa, mas quem vai cozinhar é o Salomão. Mas tá bom, quantas pessoas? Uns 25, 26. Tá bom, vamos lá então. O cônsul me conhecia por ser alguém que saía para pregar o evangelho, a palavra, né? Não sei qual que era a ideia que ele tinha de mim, mas me conhecia, né, como alguém que prega a palavra, talvez como pastor, talvez como missionário, só ter esse relacionamento assim, um pouco íntimo. Tá bom, vamos cozinhar, vamos para a casa dele, né? Cheguei na casa dele, fui lá com a irmã, fazer as compras, voltei, entrei na cozinha, fui fazer a comida, preparei a comida, não vou falar o que eu preparei, né? Mas preparei a cozinha, preparei a comida para 26 pessoas. E eu sabia, não posso preparar qualquer coisa, porque, aliás, é a casa de um cônsul, né? O arroz com feijão, não, tem que ser uma coisa um pouco mais requintada. Bom, então preparei a comida um pouco mais requintada. Quando então chamo todo mundo para comer, apresenta a mesa. E quando ele olha para aquilo, ele fala assim: se eu soubesse que você cozinhava assim, eu tinha contratado para ser o chefe aqui da embaixada, não precisava mais, dispensava o meu cozinheiro. Né? Brincando comigo, né? Mas ele gostou tanto daquilo, aquilo foi um quebra-gelo tremendo, que a partir dali comecei a falar com o Senhor, e ele foi perguntando sobre qual que era, como é que eu pregava o evangelho, como é que era a minha família e tal. Naquele momento de quase 1 hora e pouco, enquanto comíamos, conversávamos, o evangelho foi infundido. Mas foi por causa de uma cozinha. Então, irmãos, até nisso eu devo nos aperfeiçoar, sabia? Fala assim: não, eu não me dou para a cozinha, não. Talvez Deus queira treinar você a cozinhar alguma coisa, para você exatamente saber como oportunidade, quem sabe, é o gancho para você entrar na casa de alguém. Não é? Se alguém perguntar assim: toca o violão, eu toco o violão. Toca teclado, eu toco teclado. Toca a flauta, eu toco um pouquinho de flauta. Esse local aqui, eu sou dentista, né? Não entendo nada de construção, mas graças ao Senhor, quando a gente começa a observar as pessoas, fazer o que ela se aperfeiçoar em tudo que eu puder. Esse local aqui, a gente acompanhou desde as primeiras fundações, os primeiros tubulões aqui, até o final aqui, acompanhamos toda a obra. Meu pai também não é engenheiro, ele é administrador, mas sempre gostou de obras, e tocamos isso aqui. Então, fala assim: vai construir alguma coisa? Eu também tenho noção de construção. Não é porque eu quero ser, porque eu sinto o seguinte, irmãos: todas as oportunidades que eu puder aprender alguma coisa, um dia vai ser útil para o Senhor. Não jogue fora a chance. Não estou falando aqui para me orgulhar, não, o Senhor sempre cubra. Estou apenas querendo encorajar vocês, irmãos. Tome todas as oportunidades que aparecem na sua frente, porque você não sabe se Deus quer exatamente te aperfeiçoar nessa área, para um dia você poder ser usado. Algumas pessoas me perguntam: quantas línguas você fala? Eu falo 6,5. Não perguntei as horas, perguntei as línguas. Eu falei 6 línguas e meia. Eu falo português, falo chinês, falo inglês, falo espanhol, falo italiano, falo francês. Estou aprendendo alemão. Por quê? Por causa do reino. Eu fui forçado a aprender o francês. Eu tive que aprender o francês porque nós estávamos passando uma situação crítica lá na África, dependendo de tradutores. Um problema seríssimo lá na África, em 2 países.
E eu sabendo no meu espírito que alguma coisa estava errada, mas eu não conseguia saber o que, porque lá só se fala francês, não se fala inglês. Quem fala inglês arranha alguma coisa, não dá para se expressar. E os dois que falavam português eram os dois que estavam exatamente com o problema. Eu falei, por que eu vou pedir para eles traduzir uma coisa em que eles estão envolvidos? O que eu vou receber de tradução e o que ele vai traduzir? Aí eu falei, Senhor, eu tenho que aprender essa língua. Vai ser na marra. Aí eu tomei a decisão, vou aprender francês. Aí eu aproveitei uma viagem que eu tive que fazer mesmo para a Europa, visitar as igrejas. Eu falei, irmãos, na Suíça, né? Onde tem irmãos, eu posso ficar aqui um mês aqui? Vou me inscrever numa escola e posso ficar com vocês? Pode. Eu lembrei minha filha, né? Que ela já falava francês, melhor que eu. Quer dizer, bem melhor que eu, né? E bem mais avançado. E entrei no curso. Um mês de francês lá, aprendi a gramática. E fui e tal. E aí eu falei para ela assim, ó, a partir de agora, desde o primeiro dia da aula, a partir de agora, entre nous, parle português, seulement français. Entenderam? Entre nós, nada de português, só francês. E foi só francês entre nós, eu e ela. E eu falava errado, ela ria, e ela falava, não conseguia. Aí, para não falar português, para tentar exemplificar, eu fazia mímica, para tentar falar para ela o que eu queria falar. Ah, tá, ela falava em francês, eu aprendi. E assim fui forçando. Isso foi em janeiro de um ano. Em março daquele ano, eu fui para aqueles dois países. Pela misericórdia de Deus. Cheguei lá e falei assim, quando o irmão chegou, falou assim, precisa tradução? Eu falei, não precisa mais, eu vou conversar com os irmãos em francês. Aí os irmãos ficaram assustados. Fica tranquilo. Aí chamei o irmão e falei, olha, por favor, fale bem devagar para eu entender. Eu preciso que você me diga o que está acontecendo aqui. E os irmãos puderam falar devagar, eu ali, não entendi, repetia. Graças ao Senhor, consegui. Tudo pela misericórdia do Senhor, né? Aí naquele dia, aí tive que liberar um aperfeiçoamento com 6 mensagens. E eu não podia usar tradutor. Eu falei, irmãos, eu vou falar essas 6 mensagens sem tradutor, vocês vão ser os meus professores. Se eu errar, vocês vão me ajudar. E pela graça do Senhor, consegui falar 6 mensagens em francês. Você vai ouvir, você vai até rir da maneira como eu falei, mas me fiz entender. E a palavra foi transmitida. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu falei, Senhor, agora que estamos entrando em tantos países de outras línguas, é muito difícil você estar sempre com o tradutor, especialmente essas línguas difíceis. Francês, não há muito. Quem daqui fala francês? Levante a mão. Quem daqui fala francês? Olha só, não são muitos, tá? Não chega nem a encher os 10 dedos da mão. Quantos aqui falam inglês? Levante a mão. Olha, inglês aumenta, né? Mas também não são muitos. Quantos aqui falam português? Levante a mão. Hoje estamos com uma dificuldade tremenda para mandar irmãos para a Europa, para os Estados Unidos, para poder ajudar no SEAP, nos bucafés, porque não há quem fale as línguas. E quem sabe você, jovem, até mesmo você de meia idade, você teve a chance de aprender, mas você não encarou. Nunca vou usar esse negócio mesmo. Então, ainda há tempo, viu? Ainda há tempo. Aprenda alguma língua. Seja inglês, seja francês, seja alemão, seja italiano. Espanhol é mais fácil. Mas nessas 4 línguas, você tem um encargo. Você não sabe quando é que Deus vai poder te usar. Vou dar um testemunho bem claro, bem rápido aqui. Vocês conhecem a família do Jeremias, né? Cadê o Jeremias e a Luceli? Fica de pé, por favor. Aí, Luceli, cadê o Jeremias? Fica de pé, Jeremias. Jeremias e Luceli. Você sabe onde é que os filhos deles estão? Eu já falei isso já. Quem que é mais velho? São os meninos ou os meninos? Os homens. O Eliseu e o Elias. 2 profetas maravilhosos. Da Bíblia e de agora também. Um fala italiano perfeito e prega hoje nas congregações da Itália fazendo comportado. Outro
escola de gastronomia lá em Genebra, porque olha, o Elias os dois meninos são bons na cozinha. O Elias chegou no Café de Genebra e mudou a história do café. Ele aumentou em 50% a receita do café só com as coisas que ele faz. Aí eu falei assim, eu quero investir nesse menino. Eu estou doido para colocar ele na escola de gastronomia da Suíça, para sair de lá um chefe suíço. Não é por causa para ele não, porque eu creio que isso vai ser muito útil para o reino. Os irmãos olhem por isso, tá bom? Obrigado. A filha deles, a Ruth, está em Portugal, não é isso? Perdão, eu sempre confundo as duas. Raquel está em Portugal, casado com o André Ricardo, estão servindo em Coimbra. Ali eles falam o português e português, certo? E temos também a Ruth, que hoje se casou, ela se casou um tempo atrás com um irmão, serviço, um médico lá da Colômbia, está servindo a igreja em Bogotá. Os 4 filhos desse casal estão servindo no exterior. Sabe tudo por quê? Porque um dia eles tomaram encargo de fazer o PLN lá em Goiânia. Lembra do PLN em Goiânia? Um quis aprender italiano, outro quis aprender francês. Daí, na hora de procurar entre os comportores, irmãos que falam línguas, falou assim: você fala francês um pouquinho, fala italiano, então você mesmo que bom. E foram, estão sendo uma bênção. Não estou aqui para exaltar, estou querendo dar um exemplo de aproveitem as oportunidades. Amém? Muito bem. Puxa vida, deixa eu ver se adianto mais essa mensagem aqui. Então Deus quer que a gente multiplique. O Senhor quer que a gente frutifique. Esse é o desejo de Deus. Quem quer multiplicar aqui? Quem tem carro de pregar o Evangelho? Quem sente que em você é alguém que precisa pregar o Evangelho? Mas eu pergunto, nós conseguimos sempre pregar o Evangelho? Vocês às vezes se frustram porque não conseguem pregar o Evangelho? Sim ou não? Mas irmãos, para isso nós temos que identificar uma coisa: Deus é fiel. Deus é fiel. Mas nós temos que ver também o outro lado. Nós temos que identificar as coisas, os fatores que às vezes nos fazem estéreis no Evangelho, nos fazem infrutíferos. Eu vou apenas enumerar vários, aqui não tenho tempo, depois vocês podem ler. A gente passa para vocês depois aqui a pequena sinopse, né, os versículos. Coisas que nos impedem, que nós temos que identificar na nossa vida. Agora eu vou tocar na questão da vida pessoal de cada um, tá bom? Presta bem atenção no que eu vou falar. Primeiro, pecados ocultos. Pecados ocultos. A vida atrás da porta do seu quarto, a vida atrás da porta da sua casa, é uma vida que ninguém conhece. Só você e Deus. Pode ser que ali dentro existe um ninho de cobras, de aranhas, de situações que você não tratou. Deus precisa que você abra-se e você trate essas questões. Amém? Pecados ocultos. Isso só você e Deus podem tratar. Só você e Deus. Se você ama Deus, você é um filho de Deus, você sabe da sua responsabilidade, você tem que falar: Senhor, eu não posso ficar com essas coisas ocultas. Eu tenho que tratar disso. Segundo, outro item. Cobiça. Cobiçar. Cobiçar coisas, não é cobiçar as coisas dos outros, mas cobiçar tudo aquilo que não é de Deus. Às vezes é cobiça boa. Eu quero um melhor emprego, eu quero uma melhor posição, eu quero um melhor grau de responsabilidade para ganhar mais dinheiro. Você começa a cobiçar e aquilo cega os seus olhos. A busca dessas coisas nos desvia do alvo, porque passam a ser mais importantes que as coisas de Deus. Isso torna-se também um empecilho para a nossa frutificação. Outra questão bem prática.
Pedir perdão e saber perdoar. Pedir perdão e perdoar. Você pode até cantar aqui dentro, invocar bem o nome do Senhor, você pode até fazer bastante coisas. E você diz: puxa, mas eu faço tudo, eu leio a Bíblia, leio o livro diário, eu oro. Mas você tem uma coisa que não tratou. Você tem que pedir perdão e tem que perdoar situações que estão pendentes. Se você não tratar isso, vai tornar-se infrutífero. Então você vai dizer: ah, não é bem assim, porque eu já produzi muitos frutos. Então cuidado, esses frutos talvez não vão permanecer. Fruto se dá, mas nem fruto apodrece. Senhor Jesus. Outros itens. Murmuração, nós falamos ontem bastante sobre isso, murmuração. Murmuração, no original, significa falar em voz baixa, apenas sussurrar. Isso aí é sério. Tem aqueles que são livro aberto, sempre uma coisa errada já falam. Isso não é murmurar, porque na verdade já se expôs. O pior é aquela condição nossa que a gente não fala, mas está lá dentro. Não concordo com isso aqui não, e tal, isso, pronto. Isso aí é um fator grande, mas um grande fator de esterilidade, que provoca esterilidade, que provoca falta de frutos. Murmuração. Outra coisa, imoralidade. Tudo isso depois vocês podem ler em 1 Coríntios 10. Imoralidade. Imoralidade aí é uma gama de coisas, né? Envolve tantas coisas. Imoralidade. Hoje, o senso do pecado no meio da sociedade está acabando. E essa falta de senso do pecado no meio da sociedade está contagiando e contaminando a igreja. Aquilo que biblicamente é contrário a situações que a gente vê que isso aí não condiz com a palavra, que na época dos nossos pais, na época dos irmãos do passado, era bem claro que era pecado. Hoje, para muitos de nós, eu digo para muitos de nós, não são apenas os jovens, até nós pais, por tanto bombardeio do que a sociedade fala, diz, o que no caso para nós era pecado, passa a perder o senso do pecado e passa a ser normal. Os irmãos concordam com isso ou não? Daí a gente convive como se fosse normal. É isso. Esse é o mundo moderno. Temos que nos adaptar ao mundo moderno. Irmãos, nós que somos filhos de Deus, não vivemos no mundo moderno, nós vivemos no reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com o mundo moderno. O mundo moderno é o cosmos, o pecado. Nós temos que voltar diante do Senhor e falar: Senhor, restaura em mim esse senso do que é pecado. Me ajuda a como ajudar os irmãos na igreja. Eu falo isso para os irmãos responsáveis, os irmãos que servem. Nós temos que ajudar os irmãos. Vocês que cuidam de grupos familiares, cuidam de outras pessoas, em forma de escala, em forma de cadeia, temos que ajudar os irmãos a despertar novamente o que é o senso do pecado. Mas o senso do pecado você só ganha quando você de fato está diante da luz de Deus. Se não houver a luz, não há exposição das trevas. A palavra de Deus é a luz que nos ilumina. Amém, irmãos? Tudo isso nos faz estéreis. Concupiscência da carne. Às vezes você não cometeu o ato, mas você já sentiu no seu coração. Concupiscência. Você não efetuou, não concretizou o ato, mas no seu coração você já pecou. O Senhor Jesus falou isso em Mateus 5, 6 e 7. Odiar é matar, certo?
para que Deus possa por nós frutificar. Às vezes isso é tão normal já na nossa cabeça, vai passando, é televisão aqui, filme ali, novela aqui, não sei o que, tudo fala sobre isso, é tão normal a gente assistir aquilo que a gente torna-se insensível. O inimigo vem e nos dá rasteira. Senhor Jesus, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isso Paulo não, João falou na sua epístola. Tudo que é do mundo não procede do Pai, procede do mundo. E fala assim: quando essas coisas estão em nós, o amor do Pai não está nele. Significa, ou essas coisas, ou o amor do Pai. Ou a presença de Deus, ou a presença dessas coisas. O que nós queremos? A presença de Deus. O que nós queremos é o amor de Deus. E nós vimos ontem que o amor de Deus tem que ser aperfeiçoado em nós. Eu digo isso para todos nós, irmãos, jovens, adolescentes, recém-casados. Vocês recém-casados, eu louvo a Deus porque vocês se casaram. Participei de vários casamentos de vocês. Mas eu advirto uma coisa a vocês: cuidado, para não cair nessa questão da concupiscência dos olhos, soberba da vida. Cuidado para não colocar as prioridades. Tá certo, você tem que construir sua vida a dois, você tem que construir a sua casa, tem que construir, né, todo o seu lar, mas cuidado, não perca de vista que tudo isso é apenas para poder ajudar você e a sua esposa, você e o seu esposo, a servir e amar mais o Senhor. Que a casa de vocês não seja uma armadilha. Conheço muitos casais que antes de casar eram tremendos jovens, fortes, dedicados. Depois que casaram, perderam todo o vínculo. Eu fiquei realmente bastante preocupado, né? Quando a gente começa a ver essa situação. Eu me casei, já tem 26 anos. Eu louvo a Deus que problemas passam, situações passam, mas uma coisa que sempre regeu a minha vida, que eu falei com vocês ontem, que é muito importante, chama-se temor a Deus. Eu estou claro na minha visão e do meu comissionamento. Eu estou claro naquilo que Deus me comissionou. Eu estou claro que aquela bolinha azul lá vai ser o meu alvo. Eu estou claro que tudo aquilo que Deus tem me dado por meio de tantos irmãos tem me ajudado. Nós temos um irmão maravilhoso à nossa frente, que já podia estar aposentado, podia estar já descansando, mas ele falou aqui nessa conferência em setembro para nós, em primeira mão, inédito, né? Ele abriu o coração aqui. Ele tinha pensado em pendurar chuteiras, mas aí com a oração dos irmãos, ele falou: não, eu tenho condição de viver mais, e enquanto eu viver, vou servir ao Senhor. Você quer um exemplo maior do que esse? Eu espero desse irmão. Eu me inspiro no irmão. Se ele tem vigor, eu quero ter muito mais vigor. Porque o vigor dele não pode ser mais por causa da idade dele, mas o Senhor tem me dado vigor físico, tem me dado saúde, não tem? Vocês jovens, tem ou não tem esse vigor? Puxa vida, perguntar de novo, hein? Vocês jovens, tem ou não tem esse vigor? Nós temos que ter esse vigor. Um reino nos espera. Olha, isso aqui para mim é o alvo, sabe? Muitos irmãos sabem, né? Então, apenas revelar para os irmãos. A partir do ano que vem já não estarei mais com vocês. Eu e minha família estaremos mudando para outro continente, vamos mudar para a Europa, para de lá servir aqueles países, também a África, mais perto. Meu irmão Nando, quando foi agora para a conferência na Europa, ele ficou muito preocupado, porque, puxa vida, como serão as pessoas aqui, grande tribulação vai ser lá.
Alguns até me falaram, você vai para um lugar onde a grande tribulação vai ocorrer? Eu falei assim, mas quem disse que eu vou ficar para a grande tribulação? Eu quero ajudar muita gente para não estar na grande tribulação. E preparar ambiente, lugar de oração, vários bucafés, para os que ficarem poder usar aquele lugar. Sabe, irmãos, até o bucafé recebeu uma grande revelação nessa conferência. Bucafé por ser um lugar de oração, e o testemunho que os irmãos deram, quem foi, testifica, o bucafé é um ambiente certo para o ambiente da Europa. Hoje as pessoas estão cansadas das catedrais, dos templos estão vazios. Hoje vários templos cristãos evangélicos estão sendo usados como mesquitas muçulmanas, porque não tem mais ninguém lá. Os muçulmanos compraram aquilo para virar mesquita muçulmana. Mas as pessoas estão buscando Deus de uma maneira mais simples. Onde? Nas casas, nos cafés. E quando entra no bucafé fala assim, aqui encontrei Deus. Então, nosso encargo é abrir mais bucafés na Europa. Para quê? Para que esses lugares de oração se tornem lugares medidos por Deus, como diz Apocalipse 11. Esse lugar medido por Deus possa proteger todos aqueles que adoram o Senhor naquele lugar. Uma atitude de oração. Então levar as pessoas a ter uma atitude de oração. Pessoas que oram. Eu não estou preocupado. Irmãos, eu não vou dizer que tenho certeza, mas eu estou dizendo que eu quero ser encontrado fazendo assim. Então, aconteça o que acontecer, eu aprendi uma lição. Eu quero dar esse segredo para vocês. Vem uma situação negativa, um mal entendido aqui, uma palavra ali, e não sei o que tenta afetar a gente. Às vezes a irmã fala assim, comentário, fulano então falou mal de você. Ele pode falar mal. Quanto maior o mal que fala, maior a pedra na minha coroa. Eu não quero reagir. Deixa eu falar mal. Quanto maior o mal, maior a pedra na coroa. Uma situação assim, deixa acontecer. O que eu quero é que a minha coroa seja cravejada de pedras. Transforma uma situação contra em situação a favor. Amém? Olha para o reino. Se atavia. Prepara sua coroa. Jesus é o Senhor. Então, a gente vai estar lá, vamos estar servindo, né? A gente vai estar juntos nas conferências, né? Internacionais, do momento. A gente vai vem visitar vocês de vez em quando. Vamos visitar lá também, se possível. Orem por nós. Alguns perguntaram, essa é a sua conferência de despedida? Não, não é não. Eu não sei se eu vou estar na outra, mas pelo menos talvez essa é a última que eu vou falar entre vocês antes de ir embora. Mas, por isso que eu senti o encargo de compartilhar essa palavra com vocês. Eu espero que vocês recebam no coração, recebam no Espírito, que nós queremos apenas o bem de todos os irmãos, que nós queremos apenas o aperfeiçoamento de cada um, que nós queremos apenas o crescimento de cada um. Amém? Jesus é o Senhor. Então esses fatores todos, e depois tem outros fatores mais, falta de fé, incredulidade, indiferença, são situações que afetam nossa fertilidade. Para terminar, eu quero ler alguns versículos aí, nós concluímos. Vocês apenas anotem, depois vocês vão em casa, tá? Por favor, anotem. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Eclesiastes 11, de 1 a 6. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Eclesiastes 11, de 1 a 6 diz rapidamente aqui: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança, só lança. Lança o pão. Um dia você vai achar. Semeia pela manhã e semeia pela tarde. Não repouses a mão, porque não sabes qual prosperarás. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não importa, semeia. Mas uma coisa é certa: o que semear vai brotar um dia.
Pregue o Evangelho. Esse é um dos encargos nossos para esse ano que vem. Na verdade, a começar dessa conferência, 3, 5, 15, o que nós queremos é até final de 2015, que o Senhor nos dê a graça, para que com responsabilidade e com visão, e com muito aperfeiçoamento, o Senhor possa triplicar o número de irmãos do nosso meio. Você acredita nisso? É você produzir mais 2 ou 3, durante um ano inteiro. É possível? É possível, desde que você e eu eliminemos todos os fatores de esterilidade e nós aprendamos a andar mais na presença do Senhor. Todos nós frutificaremos, todos nós produziremos frutos internos e externos. 2 Timóteo 1:4, de 1 a 5 diz: pregue a palavra, enche, quer oportuno, quer não, repreende, exorta, quer oportuno, quer não, semeia a qualquer momento, semeia, lança o pão, deixa que o resto o Senhor fará. Depois da nossa comissão, vocês podem ler depois Colossenses 4, 5 a 6, Atos 9, 15, Atos 22, 14 e 15, Atos 26, 16 a 19, Romanos 15, 16. Isso diz respeito à nossa comissão de sermos ministros do Evangelho, pregarmos o Evangelho, sermos esses que levam as pessoas para abrir os seus olhos, converter-se das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Essa comissão que Deus deu a Paulo e Deus deu também a cada um de nós. E por fim, queria deixar bem claro, irmãos, que apacentar e pastorear, que também diz respeito ao Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele é usado para nós apacentarmos e pastorearmos, para que as pessoas compreendam o propósito da sua existência, saibam que Deus criou o homem para governar e reinar com ele. Só que isso aí é o Evangelho do Reino que traz essa visão. E essa visão do Evangelho do Reino, ele é uma visão que estabiliza a vida espiritual das pessoas, dá motivo de razão para os cristãos. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho do Reino. Hoje há muitos cristãos desesperançosos. Leva o Evangelho do Reino para ver o que vai acontecer. Você vai resgatá-lo de volta, você vai trazê-lo de volta ao Senhor. E nós todos aqui temos que nos submeter a ouvir o Evangelho do Reino todos os dias. Sabe o que aconteceu ontem e hoje? Nada mais foi que recebermos o Evangelho do Reino. Sim ou não? Você se sentiu? Você sentiu que você recebeu o Evangelho do Reino? Ontem e hoje? Você ama mais o Reino a partir de agora? Você vê que você tem que ser mais responsável, que você tem mais comissão. Amém? Essa é a função do Evangelho do Reino. Então, apacentar e pastorear, gerar pelo Evangelho da graça, cuidar e resgatar é pelo Evangelho do Reino. Tudo isso faz parte da nossa frutificação e da nossa multiplicação. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos nós aqui, todas as igrejas do DF, todas as igrejas do Região 1, igreja do Entorno, que nós possamos ser esses que compreendam que fomos chamados para o seu reino e para a sua glória, e aqui possamos ser esses que dão muito fruto para que o Pai seja glorificado. Vamos ler juntos o tema de novo? Chamados e glória, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Que o Senhor abençoe a todos nós, o Senhor nos deve adiante, amém? Quero anunciar aqui o retorno das ofertas para a Boca Fé Rodoviária e o prédio anexo. O Senhor é fiel, né? Aleluia. O total de oferta única que foi feito aqui na caixa de oferta
foi de R$ 43.778,40. Amém? E o parcelado em parcelas 51.940. Jesus é o Senhor. E sendo incluído já os cartões de crédito também, né? Já está tudo incluído. Amém. Então nessa situação aqui, estarão faltando ainda para os próximos, para a gente completar aqui a obra, mais ou menos em torno de 100 mil reais, né? 100 mil reais. Nós pedimos que os irmãos nas localidades, irmãos responsáveis, a partir já de hoje, compartilhem com os demais irmãos que não puderam estar presentes, para que também façam parte dessa tarefa, dessa força-tarefa, e nós possamos então concluir com o que nós desejamos, e esse lugar seja também para poder servir a todos os irmãos. Agradecemos ao Senhor e aos irmãos por essas ofertas, que o Senhor multiplique essas ofertas e que o Senhor possa ser vitorioso nessa questão. Vamos encerrar, irmãos, orando de 2 em 2. Sim, o irmão nem lembra que em fevereiro, em Sumaré, nós teremos a festa das primícias. É um desejo de todos os irmãos nessa última conferência em setembro, de que aquele local de reunião em Sumaré possamos alcançar o número de 10 mil pessoas naquele auditório. E nós da região 1, nós fizemos um propósito, a região 1 é daqui até Roraima, de levarmos aqui da nossa região 1000 irmãos. Amém? Amém? Pelo jeito vai romper essa quantidade, porque pelo que já ouvi, já tem muitos irmãos querendo. Irmãos, por favor, só mais 5 minutinhos. Quem daqui já se inscreveu, já fez até inscrição para a conferência Sumaré? Levante a mão. Quem daqui já fez? Falta muita gente, hein? Para se inscrever. Recomendamos que você se inscreva. Nós vamos orar para que o Senhor possa nos dar essa conclusão disso aí, de 1000 irmãos nossos da nossa região lá na conferência de Sumaré. Faça a sua inscrição já. Fale com os seus irmãos responsáveis para que possamos avançar nessa direção. Vamos orar de 2 em 2. Agradecer ao Senhor por essa conferência, pela sua palavra. E depois disso, então, os avisos já foram dados, né, os irmãos, a questão das refeições e tudo. E pedimos depois que